mais uma aula, né, organizada por parceiros, a quem agradeço. Eu me apresento inicialmente, meu nome é Renata de Sá Gonçalves, sou professora de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, e atualmente eu sou professora visitante na Universidade de Tübingen, no Centro de Estudos do Sul Global, na Alemanha. Então, gostaria de agradecer imensamente à Câmara de Comércio Afro-Brasileira, a Afro Chamber, ao IFB, né, aos colegas, à Moema e ao Glauco pelo convite, à Unifesp, né, a professora Patrícia Teixeira, e a Embaixada do Brasil no Sudão, a Patrícia. Então, é com muito prazer que hoje a gente vai ouvir o professor Elísio Macamo, que é professor de Sociologia e Estudos Africanos na Universidade de Basileia, na Suíça. O professor formou-se em Moçambique, Inglaterra e na Alemanha, onde se doutorou e fez a sua agregação em Sociologia Geral e Sociologia do Desenvolvimento. O professor foi pós-doutor em Portugal, fellow do Instituto de Estudos Avançados de Berlim e do Instituto de Estudos de Stellenbosch. Foi diretor do Centro de Estudos Africanos de Basileia, de 2011 até 2019. Então, com muita alegria, eu vou passar a palavra ao professor Elísio, e a gente, em seguida, vai contar com o nosso público para os comentários, para as perguntas, para as intervenções. Então, professor Elísio, vamos em frente. Obrigada. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade que me dão de falar nessa série de encontros e falar sobre aquilo que, na verdade, é a minha ocupação. Pediram para falar dos estudos africanos na Alemanha e na Suíça. Eu acho que precisaríamos de muitos dias para fazer isso. Do modo geral, existe na Europa uma tradição muito forte de estudos africanos. E estes dois países contam entre os que estão na vanguarda, algo que eu não sei explicar, mas suspeito que tenha a ver com o fato de eu ter trabalhado em ambos os países. Bom, isso é uma brincadeira. Os estudos africanos são muito anteriores a mim, eles remontam ao período anterior à colonização, para o caso da Alemanha, que teve colônias em África, estão ligados ao trabalho missionário, à exploração geográfica e comercial, mas também a uma longa tradição europeia de fomento da produção do conhecimento. A Alemanha, por ser maior, tem um número maior de instituições, desde as universitárias, passando pelas políticas que auxiliam o governo na sua política de cooperação para o desenvolvimento, até a centros de pesquisa. E nos últimos anos, a Alemanha tem investido muito na pesquisa em África, mas uma pesquisa feita pelos alemães em parceria com africanos. Um dos maiores exemplos disso é a recente criação do Instituto de Estudos Avançados em Accra, no Ghana, numa cooperação entre universidades alemãs e a Universidade do Ghana. Isso faz parte de um projeto mais vasto, que inclui também um instituto do mesmo género em São Paulo, no Brasil. Na Suíça, penso que o centro nevrálgico se encontra aqui na Basileia. E, mais uma vez, não é por eu estar aqui, é essencialmente porque existem aqui em Basileia instituições que desde há muito tempo têm ligação com a África. A mais importante destas instituições é a famosa Missão de Basileia, que teve estações nos Camarões e no Ghana. Em Genebra há um outro polo também relacionado com antecedentes missionários. Foi da parte francófona que se criou o interesse pela África Austral e que produziu um dos missionários mais acadêmicos de que há memória aqui na Suíça, Henri Alexandre Junot, cujas obras foram de referência para os antropólogos do século XIX. Eu podia continuar neste estilo monótono, a dar conta de quem estuda a África por aqui, mas acho que isso é algo enfadonho. Eu próprio não gostaria de me ouvir a falar dessa maneira. Por isso, prefiro uma outra abordagem mais refletida, deixando, contudo, em aberto a possibilidade de, mais tarde, dar detalhes específicos sobre
portanto, durante a discussão. E eu vou tentar formular uma tese ousada que consiste na ideia de que os estudos africanos aqui na Suíça e na Alemanha, mas do modo geral na Europa, devem ser vistos como parte do empreendimento científico-político enviesado que produz a ignorância. E para esse efeito, eu vou fazer uma reflexão sobre as ciências sociais e, em particular, sobre o papel da antropologia nesse empreendimento. Na Europa medieval, havia um demônio muito interessante. Chamava-se Tutivillus. E ele fazia o registro de palavras fúteis, de discursos sem utilidade e dos nomes dos pecadores. E uma particularidade que este demônio tinha era de introduzir erros nos textos de sermões dos escribas e dos padres, porque ele queria garantir que houvesse pecadores suficientes para irem ao inferno. A obra satânica deste demônio ficou com o nome de escrita do diabo. Parece ridículo hoje, mas é compreensível. O cristianismo tinha incutido nas pessoas a ideia de perfeição. Nesse sentido, o erro que é humano era tendencialmente visto com horror, pois podia ser sinal de imperfeição, logo sinal de pecado. E este horror ao erro tem sido um companheiro inseparável da ciência. Num livro muito interessante da autoria de Jimena Canales, ela mostra como aquilo que a ciência não entende é imediatamente rotulado como o diabo de alguém. Assim, por exemplo, existe o diabo de Descartes, René Descartes, existe o diabo, o fantasma de Einstein, o diabo de Laplace, de Maxwell e por aí fora. Agora, o recuo que eu faço ao período medieval tem a ver com a necessidade que eu tenho de partilhar convosco uma leitura específica daquilo que podemos descrever como sendo as condições de possibilidade do conhecimento sobre a África. Falar dos estudos africanos nesses países ou em qualquer outro país europeu é falar do que fundamenta o interesse e, portanto, do que o conhecimento produzido nestas circunstâncias é capaz de alcançar. E esta maneira de olhar para o desafio que me colocaram é tanto mais pertinente quanto as ciências sociais e as humanidades vivem um momento empolgante, marcado pela convicção segundo a qual o conhecimento não seria inocente. O conhecimento não é inocente, porque ele não é só objeto de tradução, como também ele é produto da tradução. Ora, o estudo de África é, de um modo geral, herdeiro de um vocabulário histórico e politicamente específico. Trata-se de um vocabulário que surgiu num momento específico da história europeia para falar do mundo dos europeus. Então, do ponto de vista epistemológico, a questão que esse vocabulário nos coloca é a questão de saber até que ponto ele é capaz de recuperar devidamente as experiências de outras culturas e de outras sociedades. O nosso hábito epistemológico incutiu em nós a ideia de que o mundo cabe no vocabulário das ciências sociais. Aquilo de que este vocabulário não pode dar conta constitui, por assim dizer, uma aberração, algo que foge à norma e, por isso, precisa de ser disciplinado. E é nos interstícios desta contradição entre, por um lado, saber e, por outro, ignorar, que nós podemos situar, por assim dizer, as condições de possibilidade do conhecimento sobre a África na Alemanha e na Suíça. Se eu quisesse ser maldoso, mas não vou ser porque o meu posto de trabalho é pago por eles, eu diria que há um forte sentido em que estudar a África tem sido realmente um exercício de produção de ignorância. O que não é para menos, e aliás, confirma aquilo que a crítica que vem do sul global tem vindo a dizer há anos sobre estas matérias. Hoje nós falamos da decolonialidade, mas isto enquadra-se num grande movimento epistemológico que começa com força com os estudos subalternos e a sua oposição à forma como certas vozes são silenciadas, com os estudos pós-coloniais
e a maneira como eles se insurgem contra a ideia de que podemos olhar para a vida hoje, depois do colonialismo, como se nada tivesse acontecido, e, naturalmente, com toda uma tradição crítica que é própria da atividade intelectual, vai mais longe no passado, recupera, por exemplo, Karl Marx, cuja abordagem tem sido um dos maiores suportes das críticas que nós da periferia fazemos hoje, até chegar a gente como Montesquieu ou Montaigne, na França, que são, para mim, apesar de serem homens brancos, mortos, precursores importantes da decolonialidade. Por exemplo, quando Montaigne usa o canibalismo tupinambá para colocar a crueldade do cristianismo no seu devido lugar, ou quando ele exalta a sexualidade índia para criticar a repressão e opressão da mulher na sociedade europeia, ele faz, para mim, uma crítica decolonial avant la lettre. Então, eu dizia que o conhecimento não é inocente, porque ele é objeto e, ao mesmo tempo, produto da tradução. E há aqui um grande filósofo do Ghana, que se chama Kwasi Wiredu, que fala da tradução em termos que me parecem úteis para aprofundar as questões que estou aqui a levantar. Ele falou daquilo que ele chamou de intradutibilidade. Ele é filósofo e a sua preocupação é de saber se conceitos desenvolvidos no interior da filosofia praticada na Europa poderiam ser traduzidos para outras culturas e, ainda assim, manterem não só os seus significados, como também respeitarem as visões do mundo das outras culturas. E a resposta dele foi de dizer que a tradução era impossível. Mas ele colocou uma condição. Ele disse que a tradução pressupõe a compreensão. Isto é, para eu poder traduzir alguma coisa para uma outra língua, eu preciso de ter a certeza de que eu entendi essa coisa. E o problema está aí. Como é que eu sei que entendi? Não será a compreensão uma ilusão que me leva a confundir aquilo que não entendo com aquilo que me é familiar? Quantas vezes é que isso não nos acontece? Quantas vezes é que aquilo que nós pensamos ser a descrição fiel de outras vivências e de outros mundos não é, na verdade, a recuperação do nosso próprio mundo limitado? O que é que cada um de nós, por exemplo, entende com qualquer afirmação que se faça, não sei, sobre a natureza real ou fictícia de África? Então, é como dizia Wittgenstein, o filósofo austríaco, ele dizia: a minha língua é o meu mundo. E isto é importante, se nós tomarmos em consideração o fato de o interesse pela África na Alemanha e na Suíça ter sido promovido também pelo interesse missionário. Aqui na Suíça, mas também na Alemanha, os maiores precursores da produção do conhecimento sobre a África foram missionários. E eles vão à África não só para levar a luz aos nativos, ou simplesmente também e porque estavam à procura daquilo que eles chamavam de um novo Jerusalém, como diziam os missionários suíços que foram a Moçambique e à África do Sul no início do século XIX, fugindo, na verdade, da situação que eles consideravam pecaminosa que prevalecia aqui na Suíça, por exemplo. Aqui em Basileia, os estudos africanos são impensáveis sem a famosa Missão de Basileia, hoje chama-se Missão 21, que se estabeleceu nos Camarões e no Ghana, como já havia dito, e que, para além de ter levado a cultura do cacau, que fez da Suíça um dos mais importantes produtores de chocolate, na verdade, a razão pela qual eu vivo e trabalho cá, bom, também porque, como bom africano, eu gosto da ideia de ter uma conta bancária na Suíça. Então, levou com o espírito missionário a ideia de que o que não é inteligível ao europeu não existe, está em falta e precisa de domesticação. E essa atitude marca, na verdade, e como bem diz Wittgenstein,
os limites da linguagem e, consequentemente, do que a ciência pode genuinamente produzir. Nós estamos em presença do desafio de saber aquilo que se pode falar com inteligibilidade sobre o outro em contexto europeu. Então, parece um exemplo daquilo que o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos chama de pensamento abissal. Então, Kwasi Wiredu, o filósofo do Ghana, sugeriu que, no fundo, o desafio que a tradução nos coloca não é de tornar inteligível, quanto de nos ajudar a identificar os limites da nossa compreensão, portanto, os limites do nosso mundo. Dito de outra maneira, para que uma tradução seja possível, ela precisa de satisfazer uma condição curiosa, que é a incompreensão. É como dizia o historiador maliano Amadou Hampâté-Bâ, se tu sabes que não sabes, tu saberás. Portanto, não tem nada a ver com a soberba de Sócrates, que dizia que só sabe que nada sabe, simplesmente porque é preciso saber muito para saber que não se sabe. Então, faz algum tempo que eu introduzi aqui a ideia da escrita do diabo e é tempo agora de recuperar essa ideia. O que eu queria dizer com ela é que, na verdade, a produção do conhecimento sobre a África é marcada pela distorção. E essa distorção não é necessariamente deliberada. Ela revela o lado trágico da curiosidade em contextos desiguais. E esta questão, para mim, é de extrema importância. Portanto, nós não estamos a falar de um moçambicano que estuda um senegalês, onde as relações de poder, onde as relações de força são iguais. Nós estamos a falar de pessoas provenientes de certos países com um certo poderio e que procuram produzir conhecimento sobre pessoas numa situação subalterna. Então, quando eu dizia que o estudo de África era herdeiro de um vocabulário europeu que nasceu num momento preciso, o que eu queria dizer é que esse momento foi o momento do iluminismo, que ao transformar o futuro num projeto social, colocou o conhecimento refém da intervenção. Por exemplo, refém da intervenção colonial e hoje refém da intervenção para o desenvolvimento. Então, eu quero aprofundar estas questões com uma reflexão sobre a antropologia como disciplina acadêmica e que, para todos os efeitos, constitui o momento privilegiado do estudo de África, não só na Alemanha e na Suíça, como também em praticamente em todo o mundo. E ao fazer isso, o que eu gostaria de sugerir é uma contextualização da discussão do que são os estudos africanos na Alemanha e na Suíça, que poderíamos concretizar melhor durante a discussão. Então, uma das grandes questões que ocupam a antropologia, curiosamente, é o futuro. E eu não conheço este hábito noutras disciplinas. Aconteceu, por exemplo, nos anos 20 do século passado, logo após o nascimento formal da antropologia, durante um conflito indireto entre Radcliffe Brown e Malinowski. Então, disse que esta disputa forçou Malinowski a vender o internamento compulsivo como método científico. O Radcliffe Brown, que é um antropólogo simpático para mim, por ter a honra de ser o primeiro a desenvolver uma abordagem teórica nas ciências sociais, portanto, o funcionalismo estrutural, em África. Ele fez isso a partir da África do Sul, e que essa abordagem mais tarde causou furor no Norte, quando foi adotada na sociologia, por exemplo, por Talcott Parsons. Então, Radcliffe Brown via o futuro da antropologia como sociologia comparativa. E 25 anos depois, os seus discípulos são muitos: Evans Pritchard, Raymond Firth,
eles pegaram-se pela mesma questão, mas do lado de Radcliffe Brown. Então, depois, nos anos 70, houve uma pausa em que a antropologia se afastou do futuro e, em vez disso, se meteu com o passado, questões ligadas ao papel da antropologia durante o período colonial, e houve vozes muito interessantes de Talal Assad, Gerard Leclerc, um suíço, Adam Kuba, um sul-africano, que levantaram, portanto, a questão de saber qual tinha sido o papel da antropologia, e ao levantar essa questão do papel da antropologia no período colonial, eles estavam a levantar uma questão que ainda hoje se impõe, não à escala da antropologia, mas à escala do estudo de África do modo geral. Hoje, por exemplo, há uma forte discussão, mais na Alemanha do que na Suíça, sobre o sentido de estudos africanos, se a mera ideia de ter essa capacidade institucional para estudar a África na Europa e, sobretudo, na Alemanha, se isso não seria, por si só, um momento de distorção de tudo o que a gente poderia saber sobre a África. Então, eu devo admitir que essas são questões que não são fáceis de responder. É verdade que a gente pode juntar uma série de reflexões para iniciar uma discussão sobre um problema fundamental, que pode ser muito melhor resumido em antropologia, mas que é basicamente um problema que afeta muito as ciências sociais na sua relação com espaços não europeus. Eu refiro a falta de uma teoria, ou melhor ainda, a falta de uma linguagem com a qual nós possamos abordar criticamente a tensão entre sujeitos criativos e as epistemologias que subjazem a esses sujeitos. Então, em certo sentido, a preocupação antropológica com o futuro é, na verdade, uma questão existencial. E essas questões têm a ver com a vida, claro, mas também, acima de tudo, com a morte. Na Europa existe uma tradição ilustre de lidar com tais questões. Kierkegaard, que estava firmemente convencido de que precisamos do medo da morte para experimentar a transcendência. O Schopenhauer, que falava do desgaste do mundo e acreditava que a morte do indivíduo não era importante. E mesmo assim, isso não impediu Schopenhauer de fugir de Berlim para a Itália em 1831 por causa do medo da cólera. E Hegel, o fulano que é muito citado hoje em dia em conexão com a rejeição da possibilidade de história em África, tanto o criador do espírito mundial, o indivíduo que proclamou que esse espírito mundial não tinha posto os pés no continente africano, ficou em Berlim em 1831 durante a cólera, por amor à pátria germânica, infectou-se e morreu como deve ser para um patriota. Mas também há Heidegger, que defendia a opinião de que nós precisamos do medo da morte para evitar cair no estado cotidiano. Portanto, a questão é essencialmente de saber se existe vida após a morte. A minha tese parece um pouco rebuscada, mas nós temos tempo, podemos depois conversar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que os antropólogos e, por extensão, os que estudam a África são apenas humanos. E nós, humanos, infelizmente, tendemos a levar-nos tão a sério que temos dificuldade com a ideia de que vamos morrer um dia. Nós queremos viver para sempre, e por que não? E porque não podemos viver para sempre, nós entramos em pânico. E, de certa forma, muito mais do que qualquer outro assunto, a antropologia e os estudos africanos em particular
são uma ciência de pânico, talvez depressiva, mas pronto, esse é um outro assunto. Só que o pânico interessa-me, porque eu concordo com um antropólogo americano que se chama Ernest Becker, que é o autor de O Medo da Morte. E ele socorre-se de Kierkegaard para exprimir a opinião de que, embora tenhamos consciência de que um dia nós vamos morrer, nós estamos a nos preparar para construir edifícios de mentiras que nos ajudam a não olhar para essa verdade nos olhos. A relação simbólica que construímos, por exemplo, com a etnicidade, com a nação, ou mesmo com a religião, serve para nos fazer sentir que mesmo depois de morrermos, continuaremos a viver, por assim dizer. Portanto, a civilização, neste sentido, nada mais é do que um sistema de imortalidade. E eu posso compreender este desejo de imortalidade porque, bom, eu também gostaria de ser imortal. Eu desejo poder viver para sempre, não no coração dos meus semelhantes, mas na minha casa aqui em Basileia. Portanto, desejo a imortalidade simplesmente não morrendo, para parafrasear livremente Woody Allen. Então, os receios da antropologia que se refletem na questão do futuro são os receios de civilização que têm muito a ver com o projeto do iluminismo, que, por sua vez, foi implementado pela modernidade europeia. E isso torna esses medos interessantes, porque o projeto do iluminismo também fornece o quadro no qual tanto a antropologia quanto a maioria das outras ciências sociais surgiram. E como eu referi mais acima, no início da minha fala, este projeto tem muito a ver com a declaração do futuro como um projeto social. E eu acho que a antropologia e os estudos africanos fazem parte desse projeto do iluminismo. A antropologia e os estudos africanos não se sentem confortáveis nesse projeto, porque essa filiação cria uma tensão que desencadeia um questionamento constante sobre o que vai ser o futuro. Isso talvez explique por que os antropólogos evitam o termo modernidade. Talvez eles não gostem de ser lembrados das suas próprias raízes. Isso explica também porque é que, do modo geral, no contexto dos estudos africanos, nós temos uma relação difícil com a própria noção de modernidade. E eu acredito que nós, em África, fomos, por exemplo, injustos com a antropologia quando nós a vimos como tendo estado ao serviço do domínio colonial. Uma acusação que foi feita mais pelos próprios europeus do que pelos africanos. No entanto, é surpreendente que muitos nacionalistas africanos, por exemplo, Jomo Kenyatta, do Quênia, Eduardo Mondlane, de Moçambique, Kofi Busia, do Ghana, tenham sido antropólogos de formação. E, em qualquer caso, já não acredito que a proximidade ao poder colonial possa ser a principal acusação que uma pessoa como eu possa fazer à antropologia. Eu até já me habituei a fingir ofensa sempre que se fala de antropologia e da África colonial. Mas a acusação principal, se é que se trata de acusação, é outra. A antropologia e os estudos africanos emergiram em parte como parte de um contexto epistemológico que estava comprometido com um ponto de vista teleológico. E este ponto de vista era típico da época. Então não havia como escapar a isso. Enquanto este ponto de vista teleológico se refletiu na sociologia, por exemplo, nas ideias de Saint-Simon ou de Auguste Comte, e por que não mesmo de Herbert Spencer e Karl Marx, portanto, refletiu-se numa ideia de futuro que previa o fim da história e atribuía à sociologia o papel da ciência positiva que devia abrir o caminho
para ela, portanto, para a antropologia, especialmente a visão da antropologia originalmente orientada, digamos assim, no estudo do Estado, eu penso que a gente pode dizer com Tyler que esse tipo de estudo transformou o objeto numa espécie de representação do passado, do presente. E eu penso que essa questão de olhar para a África como o passado da Europa tem sido um dos momentos mais importantes para a reflexão sobre como reformar e sobre como trazer elementos críticos para o estudo da África na Alemanha e na Suíça, essencialmente. Portanto, a ideia aqui é de que esta visão futura e passada das ciências sociais, neste tempo, expressa uma perspectiva epistemológica que sempre estabeleceu limites ao olhar sobre o outro. Então, com a sua investigação em sociedades não europeias, a antropologia deveria contribuir para isso e não apenas para o desenvolvimento europeu como encarnação da verdade histórica. Então, pensem de novo aqui em Hegel e no seu espírito mundial, ou mesmo em Kant, que num escrito obscuro criticou Herder, o romântico, por se sentir inquieto com a distinção entre sociedades civilizadas e não civilizadas. Kant escreveu, por exemplo, e se não for essa imagem sombria de felicidade que cada um faz para si mesmo, mas a atividade e a cultura sempre crescente e crescente, que é posta em jogo, cujo maior grau possível só pode ser produto de uma Constituição estatal ordenada, segundo os conceitos de direitos humanos e, portanto, uma obra do próprio homem, que é o verdadeiro propósito. Qual é o verdadeiro propósito da providência? Cada homem, diz Kant ainda, teria em si a medida da sua própria felicidade, sem ser inferior a nenhum dos seguintes membros no usufruto dessa felicidade. Mas o que não diz respeito ao valor de sua condição, quando eles não estão realmente lá, só aqui seria revelada uma intenção sábia no todo. O que eu estou a dizer, eu sei que é muito denso e talvez até abstrato, mas aqui o que eu estou a dizer é que há um momento no olhar lançado para o outro africano, que constitui esse outro como objeto do conhecimento e não como sujeito do conhecimento. E que, vistas as coisas nessa perspectiva, um dos grandes desafios que, então, a organização do estudo de África aqui na Europa, sobretudo aqui na Alemanha e na Suíça, um dos grandes desafios que isso levanta é o desafio de criar espaço para que a voz do outro seja ouvida neste contexto. Apraz-me, por um lado, reconhecer que tem havido um grande esforço aqui na Suíça, sobretudo aqui na minha universidade, no Centro de Estudos Africanos, mas também em muitas universidades alemãs, a Universidade de Bayreuth, a Universidade de Leipzig, a Universidade de Frankfurt e a Universidade de Mainz, perto de Frankfurt. Portanto, tem havido um grande esforço nessas universidades aqui para articular o interesse científico pela África com a preocupação de ouvir as vozes africanas. Por exemplo, é algo muito inédito. A Universidade de Bayreuth, na Alemanha, criou recentemente uma cátedra que é ocupada por um africano proveniente do Zimbábue, e é uma cátedra que tem como função estudar epistemologias daquilo que eles chamam do sul global. Portanto, há aqui elementos
para uma discussão muito mais sofisticada e muito mais profunda sobre a própria ideia de estudos africanos e elementos muito importantes da possibilidade dessa discussão encontram-se já na própria história, digamos, da antropologia em particular, mas, de um modo geral, do interesse pela África nestes países. Então, a antropologia também deveria contribuir com a sua pesquisa para tornar compreensível a alteridade de outras culturas dentro da telos do iluminismo. Mas a questão do sentido da história, que o iluminismo coloca e responde, é naturalmente uma questão do futuro, mas que exprime um medo da sua própria e potencial insignificância, que ameaça a Europa após o desaparecimento da sua própria civilização. Então, o problema dos estudos africanos, e, sobretudo, o problema de estudos africanos que sejam inclusivos, tem duas vertentes, e com isso eu vou terminar a minha elocução. Por um lado, uma é parte de uma conversa na qual os estudos africanos não se sentem tão confortáveis como parte do processo de produção do conhecimento, e, por outro, a outra parte produz resultados de pesquisa que potencialmente minam a própria perspectiva epistemológica. O que a gente constata sempre que a gente faz pesquisa em África, e sempre que a gente discute a África, é a limitação, o alcance limitado dos conceitos e do vocabulário conceitual que nós estamos a utilizar, e que, se nós pegarmos nesses resultados e quisermos refletir com eles a Europa, colocamos em questão a própria atividade das ciências sociais. Então, num certo sentido, os estudos africanos são um lugar privilegiado de interpelação da ciência, mas, sobretudo, de interpelação crítica das ciências sociais. Então, é um pouco nesse sentido que eu gostaria ou nesse contexto que eu gostaria de enquadrar os estudos africanos nesses dois países, chamando a vossa atenção não tanto para as instituições que existem, não tanto para as pessoas que fazem as pesquisas, para os temas que são pesquisados, mas sim para as próprias condições de possibilidade, e essas condições de possibilidade têm a ver com o lugar que a voz dos africanos pode ter, digamos assim, nesse processo de produção do conhecimento. Eu gostaria de vos agradecer pela atenção e fico à espera das perguntas para a discussão. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Elísio, um prazer ouvi-lo, né? Acho que para todos nós aqui na sala é um prazer ter a oportunidade de ouvi-lo e poder debater e comentar, né? Por isso, desde agora, eu já estimulo os colegas aqui presentes que queiram comentar e fazer perguntas que possam já indicar aqui pelo chat. Mas antes eu gostaria de fazer alguns comentários, né? A fala do professor é muito estimulante, e gostaria também de saudar aqui os colegas organizadores do evento pela oportunidade de fazer esse encontro intercontinental aqui possível, né? Infelizmente não é presencial, mas a gente tem essas vantagens, né, agora da possibilidade das plataformas online, ao menos isso, de alguma maneira, nos aproxima, essa oportunidade de diálogo. E eu falo de um lugar que também é de um certo incômodo, um incômodo produtivo, né, que eu acho que o professor Elísio comenta, porque eu sou antropóloga, mas brasileira, né? Um pouco a ideia também que o professor, quando fala, né, que é moçambicano, está vinculado aos estudos africanos na Suíça. Um pouco esse lugar dessa diferença, né, desse certo desconforto, né, nos faz chegar a determinados lugares de interpretação e de análise
que desconstrói o que a gente se habitua a aprender nessa formação sociológica e antropológica mais canônica, né? É curioso, Elísio, que eu, por exemplo, dou aula de antropologia e fiz aula de antropologia no Brasil, minha formação é toda no Brasil, nas universidades brasileiras, e a gente, quando faz aula de antropologia e de sociologia, aprende, né, dividido em semestres, sociologia 1, antropologia 1, antropologia 2, bastante centrado nesse pensamento mais canônico europeu. Então, a gente estuda Durkheim, Weber, a gente estuda Radcliffe Brown, como foi citado, a gente estuda os evolucionistas na antropologia, e a gente passa, acho que 3 anos de uma formação que dura 4 anos, estudando esses que são os grandes nomes, né, dessa antropologia europeia, dessa sociologia europeia, fundada no século XIX, que se estabelece de maneira mais intensa no século XX, né? E é curioso que quando a gente chega no exterior, né, que é o meu caso, agora estou temporariamente como professora visitante na Alemanha, em um departamento de estudos do sul global. E eu acho curioso a gente ter esse tipo de enquadramento fora dos nossos países, fora do Brasil, fora de países de África, que é Departamento de Estudos Americanistas, ou Departamento de Estudos Africanistas, né? É uma certa unidade que se percebe estando desde aqui e olhando para esse outro, que é uma África uniforme, ou que é uma América uniforme, ou que é um Brasil uniforme, como se fosse possível, do ponto de vista da produção de conhecimento, colocar tudo isso numa caixinha tão restrita, né, que é esse lugar dos estudos africanos, ou dos estudos brasilianistas, ou dos estudos americanistas, ou ainda dos estudos do sul global, que também não deixa de ser uma formulação bastante circunscrita a uma determinada ideia. Então, acho que é muito interessante a forma que o professor coloca de pensar que esse olhar a partir de um lugar que é onde se produziu essa sociologia ou essa antropologia canônica europeia, tende a produzir uma ideia enviesada, né, do que vem a ser esse lugar da África, esse lugar do Brasil, esse lugar da América, e aqui eu estou expandindo um pouco a ideia para além dos estudos africanos, né? Então, a gente talvez esteja muito habituado e se acomodou nas nossas formações de entender essa sociologia, essa antropologia por esses cânones, mas cada vez tem sido mais frequente o questionamento desses cânones, a ampliação desses cânones, e eu acho que o Elísio traz de maneira muito consistente na sua produção, né, essa ideia dessa sociologia, que é uma sociologia que envolve, no sentido mais básico, a produção de conhecimento sobre a sociedade, e nesse sentido, aquilo que se produz em países da África, em países da América, está para além dessa sociologia estrito sensu, né? Dessa sociologia científica que se estabeleceu. E quando a gente pensa dessa maneira, a nossa cabeça e a nossa possibilidade de interpretação do mundo, de se considerar sujeitos desse conhecimento, se amplia também, né? Então, assim, por isso que eu falo que talvez a gente se colocando num lugar de protagonismo, né, um moçambicano que produz uma sociologia, uma brasileira que produz uma antropologia, e se colocar mais próximo desses autores que, ao longo da história, se estabeleceram, a gente também consegue dar mais legitimidade, dar mais visibilidade e colocar num plano de mais horizontalidade aquilo que é produzido fora da Europa ou também dos Estados Unidos, né? Então, acho que essa ideia é muito interessante para pensar, a gente não pode ser nunca essencialista, e a própria ideia do que como a sociologia se constituiu, como a antropologia se constituiu, é importantíssimo ter esse olhar crítico para que a gente não simplesmente repita aquilo que já foi feito e tente se enquadrar dentro desse cânone sem produzir uma maneira própria, e que, na verdade, não é uma só, são muitas, é muito diversificada, né? As possibilidades de se fazer, produzir conhecimento para além dos nossos cânones mais habituais. E aí, eu acho que um desafio que está colocado, né, Elisa, na sua fala de hoje, é a produção
dessa tradução, um pouco desse exercício que eu estava falando no início, de perspectivar. Então, acho importantíssimo quando eu, por exemplo, sou do Brasil e estou fora do Brasil, ou alguém que é um pensador da Alemanha, um intelectual alemão que viaja para uma outra parte do mundo, isso nos coloca de maneira necessária no confronto de modos de pensar o mundo, e sem isso não é possível um conhecimento mais crítico e mais reflexivo. E aí, o que eu fico um pouco ponderando, gostaria de colocar também como uma questão para a gente conversar, eu acho que essas formulações da própria antropologia, por exemplo, no Brasil, né, que de fato a gente aprende uma antropologia que vem com os evolucionistas, que vem o interesse que o Elísio apontou nas sociedades distantes, nas sociedades africanas, esse produto colonialista, né, esse olhar de que alguém daqui, da Europa, olha para essas sociedades distantes e busca nelas algo de exótico ou algo de possibilidade de falar sobre o seu passado, como se a humanidade fosse uma linha reta, né, que foi o que os evolucionistas fizeram, ou pensá-la de um modo comparativo, então aqui temos exemplos de povos no mundo, e aí com isso podemos pensar o que seria essa ideia mais ampla de sociedade. Então, quer dizer, são vários caminhos que a própria antropologia, né, com evolucionismo, com estruturalismo, com funcionalismo, foi tecendo para criar interpretações em torno dessas diferenças, dessas alteridades e dessas traduções. E aí eu acho que o nosso lugar de sujeito do conhecimento hoje, né, nos faz pensar isso de uma outra maneira, né? Então não é mais esse olhar para a África como passado, ou a África, que já incomoda dizer a África, né, porque é um continente absolutamente diverso e complexo, né? Mas de todo modo de pensar as diversas sociedades e grupos e culturas de modo a não reificar ou tentar enquadrar dentro desse globo, né? E aí é fundamental a gente, então, dar lugar a esse sujeito, a essas vozes, que eu acredito que, no caso do Brasil, né, na antropologia produzida no Brasil, ela é bastante efervescente, né? Cada vez mais, para dar alguns exemplos, a gente tem visto antropólogos indígenas, né, de origem indígena, que são agora professores, doutores, uma série de programas de pesquisa onde há essa preocupação sobre o lugar dos conhecimentos, dos saberes, da produção de conhecimento sobre as visões de mundo, né, como elas podem trazer novas epistemologias e modos de se pensar. Isso no Brasil, na antropologia, é bastante intenso nos últimos anos, né? Eu acho que a gente pode dizer que a antropologia no Brasil é bastante diversificada, bastante complexa. Ela trata dos temas os mais variados, de estudos urbanos, de gênero, de raça, de movimentos sociais. Ela é bastante abrangente, né? E aí, com isso, eu acho que a gente pode também, Elísio, perspectivar que esse cânone, como foi esse olhar do passado, esse olhar do futuro, ele já não faz tanto sentido nessa produção antropológica contemporânea, sobretudo se a gente parte desse outro lugar que é a produção a partir do sul global, né? Ou seja, dos países da América do Sul, de países do continente africano, de intelectuais que produzem, né, suas observações, suas interpretações, não só a partir de um outro lugar, mas a partir de outros paradigmas, de outras conexões possíveis, né? E eu acho que aí, nesse sentido, tem outros artigos, né? Eu li alguns artigos do Elísio em que ele fala sobre o sentido de modernidade, fala sobre a sociologia, desconstruindo, né, essas grandes categorias. Eu acho que também a ideia do conhecimento antropológico ele deve ser desconstruído, porque senão a gente pode cair também numa certa reificação de que a antropologia foi um empreendimento colonial e, portanto, não faz mais sentido hoje. Eu acho que não, eu acho que a própria antropologia tem também uma história, e essa história ela está cada vez mais dando lugar a essas diferenças.
E aí, por fim, aqui para finalizar, eu gostaria de pensar, né, que a gente pudesse pensarmos juntos também aqui, como que esse outro lugar das universidades, né, na Suíça, na Alemanha, esses departamentos cada vez mais preocupados com a diversidade, como é que eles estão, de fato, acionando essa possibilidade de novos cânones, ou se também não é apenas um exercício de criar uma espécie de cotas, né? Assim, temos uma professora brasileira ou temos um departamento e, no fundo, não está, de fato, dando lugar a um novo tipo de criação de conhecimento. É algo para a gente refletir em que momento estamos e o que podemos fazer para essa realidade. Enfim, foram esses comentários gerais. Aqui eu gostaria, então, de... Deixa eu ver se aqui já tem... tem o Guilherme. Eu vou passar, então... Não sei se o professor Elísio quer comentar alguma coisa ou se a gente já pode continuar com os colegas e depois fazemos um retorno. O que você acha? Não, eu só queria fazer um brevíssimo comentário. Achei o resumo que fez, os comentários que fez, Renata, achei isso excelente. E devo confessar que, depois de ouvir a falar, entendi eu próprio o que eu queria dizer. Mas queria comentar o último aspecto, a última questão que levantou, essa questão do cânon. Né? O que é que acontece com o cânon? E eu acho que essa é uma maneira muito feliz de colocar o problema central. Né? É que, de facto, numa altura em que os pesquisados já falam de si próprios, surge um grande problema de identidade para quem pesquisa de fora. Não é? Por que é que nós precisamos dessa pessoa para falar de nós africanos, para falar do índio no Brasil, se o próprio índio já fala e se o próprio africano já fala? Isso não retira legitimidade à preocupação do outro de nos estudar, mas o que isso faz é abrir um debate sobre questões muito mais complexas, sobretudo questões que estão relacionadas com a validação do conhecimento. Né? E como é que nós vamos validar aquilo que nós dizemos? Tendo em conta o fato de que o índio que fala e o africano que fala, eles não falam na sua língua, eles falam na língua que criou o cânon, não é? E aqui não me refiro simplesmente à língua portuguesa, ou à língua inglesa, ou à língua alemã, eu refiro-me à língua no sentido de vocabulário conceitual, não é? Portanto, é um vocabulário conceitual que nasceu para dar conta de um momento muito específico, de uma região muito específica do mundo. Então, até que ponto é que nós, os africanos, somos capazes de subverter esse vocabulário conceitual para que realmente a voz que fala seja a nossa voz? Então, é isso que eu queria dizer antes de partirmos. Muito obrigada, Elísio. Eu agora passo a palavra para o Guilherme Eugênio, que tem uma pergunta, um comentário. Olá, bom dia a todas e todos. Gostaria primeiro de agradecer muito a fala do professor Elísio e também os comentários que a professora Renata já fez. Ouvir o professor foi muito instigante, é muito provocativo, faz a gente pensar em várias questões que estão colocadas na ordem do dia. Por exemplo, o professor comentava, né, sobre essa construção histórica das próprias condições de possibilidade de produzir conhecimento sobre o que chamamos de África na teoria social, antropológica, e como aquilo que não é compreensível fica de fora da matriz hegemônica como ininteligível. E isso me fez pensar em algumas outras autoras e autores latino-americanas que também andam pensando sobre isso. Por exemplo, me lembrou muito o que uma antropóloga peruana, a Marisol de la Cadena, traz, quando ela faz pesquisa com os povos da região dos Andes, né? E ela vai trazer justamente essa provocação de a gente pensar na potência do excesso.
aquilo que transborda, que vai para além do que esse conhecimento moderno ocidental permite. E o que a Marisol, essa antropóloga, vai dizer é justamente o que o professor disse, no sentido de que nós podemos reconhecer como real, mesmo se não entendemos. E a riqueza de pensarmos esse excesso. Então, ouvir o professor, lembrar também dessa outra autora latino-americana, faz pensar nessa riqueza desses diálogos sul-sul que podemos produzir entre Brasil e entre outros países da América Latina e também países do continente africano, tão plural e diverso, para além das teorias canônicas do norte global. E como essas experimentações são cada vez mais necessárias e podem enriquecer nossas teorias e pesquisas. E também lendo outros textos do professor, me instigou muito essa análise, né, dessa construção de África como objeto de intervenção, naquela chave que o professor traz de se pensar e propor respostas sem nem ao menos precisar haver perguntas. Isso para mim foi muito rico ler isso que o professor trouxe. E eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, porque isso me faz pensar também nas discussões internacionais que temos hoje, a nível da Unesco, por exemplo, sobre o reconhecimento como patrimônio da humanidade de sítios de memória sensível relacionadas à escravização e à diáspora negra, né? Por exemplo, temos o Cais do Valongo no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, a Porta do Não Retorno em Benin. E aí eu gostaria de perguntar ao professor Elísio como compreende esses processos atuais que usam dessa retórica da cultura, do patrimônio, para tratar esse trauma, a violência do processo histórico da escravização e da colonização, numa chave de reparação e justiça social, mas ainda levado à frente por essas mesmas organizações hegemônicas, historicamente vinculadas às frentes que definem essa geopolítica mundial do conhecimento. Então, gostaria de ouvir o professor nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito rico ouvir a sua fala hoje aqui. Antes de retornar ao professor Elísio, a gente vai fazer aqui uma sequência de perguntas que eu acho que vai ficar mais dinâmica. Eu peço ao Elísio, por gentileza, que anote, porque a gente faz de uma maneira mais dinâmica o debate. Então, vou passar a palavra, por favor, ao Glauco, que tem uma pergunta também. Bom dia, boa tarde, Renato, boa tarde, Elísio, bom dia para quem está no Brasil. Elísio, é um prazer te reencontrar aqui depois de todos esses anos. É um prazer te ouvir de novo, né? É sempre muito instigante. A minha pergunta é bastante breve, vou aproveitar a sua presença aqui para tentar me ajudar a equacionar uma questão que eu mesmo me coloquei quando eu retornei agora para a Alemanha, né? Eu vivi alguns anos na Alemanha, isso há uns 10, 15 anos, e na época, assim, era praticamente impossível encontrar departamentos ou grandes centros vinculados a questões dos estudos do Sul Global. Né? Eu me lembro, o Bayreuth é um exemplo pioneiro, né? Você estava lá à época, inclusive quando eu te conheci, e me lembro de Gießen, que tinha Encarnação Gutierrez, acho que essa época já estava lá presente, e não me lembro de mais que isso. Pois então, eu voltei para a Alemanha tem 1 ano e meio, mais ou menos, e fiquei bastante impressionado com a explosão de programas e de centros de estudo do Sul Global. Mas, no mesmo instante, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um pensador dos estudos decoloniais na América Latina, né, de quem eu gosto muito, inclusive, pessoalmente, que me disse, em certa vez, uma conversa privada, falou: Glauco, os estudos decoloniais se tornaram uma verdadeira praga, né? Estão se alastrando pelo mundo. E claro que nessa comparação com uma praga, ele não estava falando só do alastramento, mas também da pouca profundidade das raízes das pragas, né? Que as pragas se espalham, cobrem todo o terreno, mas tem raízes bem curtas. Então, essa foi isso que eu estou tentando entender até hoje, né? E talvez você me ajude a esclarecer melhor, né? Quais são os perigos e as oportunidades desse alastramento, porque realmente é notável essa mudança na Alemanha, na Suíça, eu não sei como é, mas imagino que não tenha sido diferente,
Isso me parece que vem muito puxado pela abertura aqui da Alemanha para o debate dentro da academia do racismo, né? Algo que era um verdadeiro tabu há pouquíssimos anos, né? Há uma década e meia, não se podia falar de raça na Alemanha, era bastante tabuizado. Então, a pergunta, fechando, é essa: quais são os riscos de uma asepsia acadêmica contaminar os estudos decoloniais, que, ao meu modo de ver, tem uma grande potência de serem uma proposta engajada, né? Ela é diretamente, declaradamente vinculada ao ativismo político, e isso é uma de suas forças, algo que na Alemanha não me parece ser uma junção muito bem equacionada, né, entre ativismo político e produção acadêmica. Então, era isso. Obrigado mais uma vez, Elísio. Obrigada, Glauco. A gente vai ter ainda mais 2 perguntas. Eu passo agora a palavra a Cauá, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu sou Cauá Caia-Purinã, pertenço ao povo Purinã do Brasil, do Amazonas. Fazer um comentário sobre a fala do professor, excelente. Me trouxe outra percepção sobre os estudos africanos, porque aqui no Brasil se estuda também muito essas questões da diáspora e do processo de escravização que houve com o povo. No entanto, esses estudos são feitos pelos decoloniais. E a decolonialidade, esses estudos que são feitos por pessoas que não... Porque no Brasil enfrentamos um problema muito grande da questão do racismo e o racismo estrutural que acontece dentro da academia. Nós, povos indígenas, antropólogos e antropólogas, percebemos que, embora não negamos a própria antropologia com toda a sua estrutura colonialista e eurocêntrica e racializada, estamos construindo outro tipo de antropologia no Brasil, nós, povos indígenas. A minha pergunta seria, não podemos, como falar uma aula, que não se pode jogar a criança junto com a água, né? Quer dizer, não podemos desprezar a antropologia europeia, mas se pode construir alguma coisa de outro modo, trazendo um outro tipo de pensamento que não seja esse pensamento estruturante do qual nos coloca sempre como objetos. No Brasil, nós, indígenas, que estudamos antropologia, há um certo receio com os decoloniais, porque estamos trazendo um outro tipo de antropologia que se chama-se contracolonial, pois não entendemos em nenhum momento que os decoloniais que estudam a antropologia no Brasil ou que se colocam nesse lugar só apenas domesticaram algo que era muito mais do que se propunha a ser, né? Domesticaram alguma coisa que era para estar acontecendo de outro modo dentro da academia. Então, eu só gostaria de trazer só essa abordagem e perguntar como é que é estar no lugar de uma produção acadêmica a partir de uma episteme eurocêntrica e colonialista nesses estudos, né? De dentro para fora. Eu acho que essa é a pergunta. Professora, a senhora pode traduzir, porque a senhora entendeu a minha pergunta. Obrigada. Muito obrigada. Acho que Cauá foi muito clara na sua colocação. Assim, é especialmente importante esse ponto, né, professora? Acho que é muito interessante essa ideia que o decolonial também pode cair numa certa acomodação, né, se a gente não estiver atento e crítico a esses cânones. Ele pode ser mais um cânone se a gente não tiver crítico, e talvez essa proposta que Cauá apresenta do contracolonial traz aí mais
uma certa fissura, uma tensão necessária para essa produção de conhecimento. Bastante interessante, acho que o professor Elísio vai poder comentar. E aí tem mais uma perguntinha que é do Camilo, e aí a gente volta com o Elísio. Por favor, Camilo. Olá, bom dia. Saudações a todos e todas. Um grande prazer novamente, né, Elísio, tá? Sua presença e sua companhia. Bom também lhe ver bem aí, né, mesmo passando por tudo isso. Gostaria de parabenizar a todos, desde já a organização, né, do evento, por nos ofertar essa grande aula e essa palestra. E também parabenizar o professor pela exposição sempre, né, sempre muito contundente, crítica e de sobremaneira filosófica. Então, eu gostaria assim de começar comentando que é uma alegria, né, me reencontrar com a fala do professor e essa explanação, inclusive dizendo respeito, né, ou tratando da antropologia de algum modo diferente, como se vê no decorrer de sua obra focada e voltada à sociologia com determinado afinco. E aproveitar esse ensejo que a antropologia aí, né, saltou ao palco como senhora dessa discussão, e colocar para o público também, né, para todo mundo que está acompanhando, mas em especial para o Elísio, como a gente pode, de alguma maneira, né, a partir desse lugar mesmo profissional de cientista social, como é que a gente pode conseguir compreender as mudanças que a gente vem acompanhando, como foi colocado em várias falas aí nos últimos 20 anos, de compreensão dessa mudança de entendimento sobre a relação de dominação, né? Em algum momento da sua fala, você iniciou falando sobre o Marx e tal, e eu acredito que essa virada, que na antropologia toma várias formas, né? Desde a virada ontológica, a questão do perspectivismo, entre outros olhares, ela tenta rever e reestabelecer essa relação de dominação, subalternidade, a partir de visões que apontam relações de concessão ou de negociação, ou de como esses sujeitos assumem determinadas agências nesse contexto de uma relação epistemológica, principalmente pensando no processo de produção de conhecimento. Então, como é que a gente pode, né, enquanto sujeito, enquanto principalmente autor e né, narrador dessas relações, como é que a gente pode passar a entender essa mudança de determinados pontos de vista ou de determinados paradigmas que vêm não só se alterando ou não só se relativizando, mas se transformando de fato a partir do momento em que a gente, né, se coloca como esse sujeito que está produzindo conhecimento em relação, né, aos povos colonizados ou em relação aos povos dominados, mas que necessariamente acabam, né, num processo de soerguimento, de ressurgência dentro dessa relação de poder no contexto da produção de conhecimento. Então é isso. Obrigada. Muito obrigada, Camilo. Bom, então com isso retornamos a palavra ao professor Elísio para ficar à vontade, para comentar e para responder aquilo que for possível, claro. E muito obrigada. Eu é que agradeço. É tão bom reencontrar amigos, pelo Glauco, Camilo, muito bom. Olha, as questões que foram levantadas são muito pertinentes por várias razões. Então, eu prefiro fazer um comentário geral, e onde for pertinente, eu vou fazer referência à pessoa que levantou a questão. Mas eu acho que há uma certa coerência de sentido nos comentários e nas perguntas que foram feitas, e por isso permito-me falar assim de um modo muito geral. E eu vou concentrar a minha atenção em 3 pontos principais. O primeiro ponto tem a ver com a própria atividade científica. O que é que a gente faz quando a gente faz ciência, né? E eu diria que, ao contrário da ideia geral que existe, que aponta mais para a ciência como, vamos lá, a procura da verdade, ou a procura da essência das coisas, eu diria que a atividade científica consiste na reflexão sobre a própria possibilidade da produção de conhecimento.
Portanto, é um exercício quase narciso, né? Há um certo narcisismo naquilo que a gente faz, né? A gente está muito mais preocupada em saber como melhor produzir conhecimento. Então, quando eu vou à África fazer pesquisa, tenho um objeto, e o meu objeto, não sei, pode ser a política do desenvolvimento, pode ser a Igreja Evangélica Brasileira em Angola, mas enquanto faço isso, estou preocupado em refletir sobre os instrumentos que eu estou a usar para, de facto, dar conta do objeto. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos aqui um grande desafio, que é o de encontrar uma maneira de conversarmos sobre a produção da ciência. Então, nós não estamos a produzir conhecimento sobre a África, nós estamos a fazer uma conversa sobre a possibilidade de produção de conhecimento. E é a esse nível que eu penso que nós devíamos interpelar os nossos colegas europeus, eu, como africano, devia interpelar os meus colegas brasileiros, e os meus colegas brasileiros deviam interpelar a mim como africano. Por que isso é importante? E aqui eu passo para o segundo ponto da minha resposta. Isso é importante porque, bom, nós estamos em campos que são marcados por objetos que têm uma natureza histórica, né? E como tal, objetos que estão sujeitos a várias coisas, que são essencialmente sociais, e culturais, e políticas e por aí fora. Então, são objetos muito difíceis de apreensão, não é? E quando eu digo que esses objetos são difíceis de apreensão, o que eu quero dizer é que é praticamente impossível apostar no conhecimento como um instrumento que me possa permitir prever o que vai acontecer depois, não é? Portanto, esta é a natureza histórica do objeto das ciências sociais e do objeto das humanidades. E uma razão que explica por que isso é assim tem a ver com o fato de que são pessoas que lidam com estas coisas. Portanto, são pessoas que trazem a sua própria experiência de vida, as suas sensibilidades, os seus valores, trazem tudo isso aí para o processo de produção do conhecimento. Não vou levantar agora a discussão sobre a neutralidade, a objetividade, a subjetividade e por aí fora, mas é claro que qualquer reflexão útil sobre este desafio aqui vai ter também que considerar essas noções, vai ter que integrar na reflexão essas dificuldades que são levantadas por isso. Então, para mim, um dos grandes desafios que nós enfrentamos neste momento, no estudo, tanto no trabalho em ciências sociais, é o desafio de sabermos até que ponto é que a nossa pessoa, o nosso eu, pode ser declarado como instância de validação do conhecimento. O que eu quero dizer com isso é que há o grande perigo de nós impormos como critério de validação do conhecimento a nossa experiência, né? O que, a partida, impediria qualquer discussão transcendente sobre como fazer ciência, né? Então, seria muito fácil, e eu poderia fazer isso aí, e eu conheço pessoas que fazem isso aí, eu poderia desafiar qualquer alemão que faz um trabalho sobre o Moçambique, simplesmente dizendo: eu sou moçambicano,
sei que isso não é verdade. Né? E eu ganhava a discussão facilmente. Né? Da mesma forma que, não sei, faz parte da tradição aqui na Europa, não considerar a possibilidade de um africano poder estudar a Alemanha, né? Ou a Suíça. Eu, por acaso, estou a fazer isso agora. Tenho um grande projeto de pesquisa que pega em conceitos que foram produzidos em África e estuda a Suíça. Portanto, com a intenção mesmo de mostrar que a ciência não tem fronteiras, né? E que o meu objetivo quando estudo a África não é de dizer o que a África é, mas sim de melhorar a sociologia, não é? E se eu melhoro a sociologia com aquilo que eu aprendi em África, então eu posso também aplicar esse conhecimento na Suíça ou na Alemanha. Então, o que eu quero dizer com este segundo ponto aqui vai um pouco de encontro ao que Kuawa Puriná dizia, ao que o Glauco perguntava sobre esta praga, e um pouco também aquilo que o Camilo César dizia sobre a relação de dominação. O que eu quero dizer é que nós, pelo fato de olharmos para as coisas a partir de onde nós estamos, pelo fato de nós podermos desmascarar o discurso normativo que sempre fundamentou o olhar dos outros sobre nós, não? Nós estamos numa situação privilegiada, mas essa situação de privilégio não é de podermos falar a verdade, não é de podermos utilizar a nossa experiência, a nossa vivência e a nossa identidade como critério de validação do conhecimento, mas a nossa posição privilegiada é de nós podermos fazer aquilo que os europeus não puderam fazer, né? Portanto, nós, é como diz o meu colega camaronês, o Achille Mbembe, que nós precisamos de um segundo projeto do iluminismo. E esse segundo projeto do iluminismo não vai partir da Europa, vai partir de fora da Europa, né? Porque nós sabemos aquilo que as boas intenções podem produzir, né? Então nós estamos precavidos. Há uma certa visão marxista nisto tudo, né? Se vocês pensarem no papel que o marxismo reservava ao proletariado, aquela ideia de que o proletariado, por ter sofrido, tem necessariamente um melhor projeto de sociedade, não é? Então é como se nós, pelo fato de nós fazermos uso da palavra, é como se a história estivesse a ganhar consciência de si própria, né? E é esse momento que nós devemos, na minha opinião, nós devemos utilizar. Portanto, não aplicar a nossa energia na exaltação não sei, da nossa experiência única, mas aplicar a nossa energia numa melhoria ainda mais importante da própria atividade científica. Então, por causa disso tudo, é por isso que eu insistia sobre isso, e é um pouco também o que a Renata dizia. O momento, na verdade, aqui na Europa é auspicioso. Na verdade, haverá oportunismo, né, Glauco? Haverá oportunismo, as pessoas vão pegar em rótulos onde aparecer intelectuais decoloniais alemães, vão aparecer, por mais improvável que isso seja,
vão aparecer a falar sobre o sul global, mas nós devemos olhar para isso aí como a cristalização das próprias contradições do olhar sobre o outro, né? E é pela nossa mão que nós podemos que nós podemos contextualizar melhor as coisas e nós podemos ajudar os nossos colegas a encontrarem o seu lugar, porque eles estão à procura do seu lugar. São meninos cheios de dinheiro à procura de sentido da vida, não é? Então, nós temos que pegar essa gente pela mão para continuarmos a valorizar a atividade científica. Então, eu termino com o terceiro ponto, que é muito mais específico, que é o ponto da memória, mas que faz parte de todo este exercício de reflexão que nós estamos a fazer. Há uma grande dificuldade com esta questão da memória, que está a ser discutida em todo lado. Aqui na Europa, a questão das estátuas, a questão dos nomes das ruas, tem nomes de oficiais coloniais, isso é uma grande questão. Qual é o problema? Há um paradoxo aí, né? E eu não sei se a gente tem tempo para discutir isso aqui como a gente devia fazer. O paradoxo qual é? O paradoxo é que se eu, como africano, conseguir fazer um alemão ou um suíço entender por que é que me incomoda a estátua, por que é que me incomoda o fato de ele não reconhecer os crimes do passado, se eu conseguir fazer isso aí, eu não vou ficar satisfeito, né? E eu não vou ficar satisfeito por quê? Porque eu vou sempre ficar com receio de que talvez a maneira como eu falei sobre o assunto é uma maneira que é familiar a esse indivíduo. Portanto, eu continuo a falar no seu registro, não no meu registro, né? E isso é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade que todos nós temos, de tal modo que, muitas vezes, eu começo a pensar comigo próprio que talvez a melhor forma de crítica ao discurso sobre a África seria o silêncio. Porque tudo o que eu disser corre o risco, está sob o perigo de ser cooptado. Essa é uma grande angústia, não é? Então, o que é que significa exigir o reconhecimento do passado, né? Agora, a alternativa seria de dizer assim, eu vou exigir o reconhecimento do passado, não como africano ou como afro-brasileiro, né? Mas como uma pós-pessoa, né? Portanto, pós-tudo, né? Um outro tipo de pessoa que ainda não existe, né? E aí a questão é, tenho poder para fazer isso? E fica complicado. Ok. Compliquei muito esse. Obrigada, Elísio. Obrigada a todos presentes. Acho que o debate hoje foi muito rico, foi muito estimulante ouvir o Elísio, ouvir os colegas, trazer um pouco essas fissuras e tensões possíveis entre Brasil, entre Alemanha, Suíça, estudos africanos. Então, realmente foi com muito prazer que eu acompanhei essa sessão de hoje. Agradeço também muitíssimo aos organizadores a oportunidade desse debate. E eu acho que é isso. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário. Elísio, alguém? Um comentário final? Se não, eu acho que podemos... Uau, ainda quer falar alguma coisa? Eu só gostaria de agradecer
a importância, né, que se tem de algumas pessoas no mundo. Então, que seja abençoado a sua família, os seus ancestrais e seus descendentes, professor. Muito obrigado pela sua fala e irei buscar mais conhecimento a partir da sua escrita para também nos auxiliar aqui dentro com os povos indígenas do Brasil. Muito obrigado, gratidão. Então é isso, uma salva de palmas. A gente está de longe, mas a gente agradece com muito carinho, muito afeto pela oportunidade e que possamos estar juntos em outros momentos. A programação continua e teremos outras oportunidades desse debate tão rico. Muito obrigada a todos. Obrigado. Bom dia e boa tarde. Boa tarde, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom dia.